Bom dia, pessoal! Vamos acordar para arrasar? Hoje é a nossa aula de correção dos exercícios. Olha aí o recadinho do Cortala. Gente, nasce não pronta, vai se fazendo. É isso mesmo. Hora de se refazer com a nossa correção. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos fazer uma breve oração. Feche seus olhos, que eu vou fazer oração. Querido Deus, esteja com cada um de nós nesse momento de estudo, de correção. Nós queremos pedir também a sua proteção para nossas famílias, para os nossos amigos, para cada um de nós. Nós te pedimos todas essas coisas, não porque haja mérito algum em nós, mas por Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Vamos para o próximo slide. Pegue a sua apostila de filosofia, tá? A correção é muito importante para o seu aprendizado, não se esqueça nunca disso, isso é muito importante. Então vamos lá. Eu não sei se você está aí sentadinho na sua casa, na sua mesa, na sua cama, no seu sofá, mas vamos lá. Pega a sua apostila. Abra a sua apostila lá na página 11. Vamos lá? Já pegou? Já abriu? Então vamos lá. Olha só. Nesse capítulo nós vimos tipos de conhecimento, né? Nós vimos tipos de conhecimento em sociologia e nós temos aqui tipos de conhecimento em filosofia. Então nós temos o conhecimento filosófico, o conhecimento empírico, que empírico quer dizer testado, experimentado, né? Geralmente é um conhecimento que você se repete em laboratório, o conhecimento científico e o conhecimento teológico. E aí nós temos alguns textos que se trata aí de cada um desses tipos. Então você tem que se relacionar esse tipo de conhecimento ao tipo de conhecimento do texto. Então eu já coloquei a correção para você aí, ó. DBAC, faça a correção, veja se você corrigiu certo, tá? É muito importante que isso esteja correto. E aí, certinho? Posso ir para 2? Então vamos lá. Questão número 2. Afirma-se comumente que as principais características da filosofia são a reflexão e a atitude crítica. Explique a diferença entre filosofia e senso comum. Então eu não sei o que você respondeu. Gostaria de estar na aula para ver o que você respondeu. E aí eu preparei uma resposta aí sugestiva para você, para ver se fazer uma comparação do que você concluiu ou não aí, para ver se você acertou ou se você passou longe. Se você passou longe, apague e arrume. Olha lá, a filosofia ela nos convida sempre a repensar fatos, atitudes, o próprio pensamento. Olha só, ela nos chama a repensar coisas que já foram pensadas, tá? Utilizando sempre a argumentação e a crítica. Então a filosofia ela não vai aceitar aquela historinha de eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Sempre foi assim, as coisas não vão mudar. A sociologia, a filosofia não vai aceitar isso, tá? Então ela sempre vai olhar para as coisas novamente, vai se debruçar, vai ter aquele estranhamento e vai analisar as coisas e argumentar sempre de uma forma crítica. Diferente do senso comum, o senso comum é um conhecimento adquirido pela tradição, por costume, por hábito, por experiências que você já viveu. Eu sempre faço assim, é costume meu fazer assim. Eu sempre acreditei nisso. Ou, muitas vezes, opinião herdada de terceiros. Minha mãe falou que tem que ser assim, meu pai disse que tem que ser assim, o meu colega da escola disse que tem que ser assim, e se ele falou, tá falado. Não é assim. Esse é o senso comum. Agora, diante de certas coisas como essa, a gente precisa sempre ter um olhar crítico. E a filosofia nos dá isso, né? Ela é uma ferramenta que nos coloca de novo diante das coisas com um olhar crítico,
observando as coisas para que elas sejam repensadas sempre. Porque tudo muda, não é mesmo? E aí? O que você colocou aí? Você entendeu o que a Pro explicou? Então vamos lá. Vamos para a próxima página. Então vamos lá, página 12. Nossa, esse tema vocês devem ter gostado muito, né? E eu gostaria de estar em sala de aula para ia ser um show de aula. Cada um dando a sua opinião sobre o que é namoro. Já pensou? Cada fala diferente que nós teríamos? Ia ser um debate muito legal. Mas como estamos nessa situação, olha só. Como o namoro é encarado nos dias atuais? Isso é uma percepção sua, é resposta pessoal. E como você entende namoro? E aí? O que você respondeu aí? Como você encara namoro nos dias atuais? Namoro, na minha opinião, é quando você escolhe uma pessoa para estar ao lado, né? E você se coloca diante de um compromisso. Eu estou com você, você está comigo e nós não olhamos e não ficamos com ninguém mais. Para mim isso é namoro, tá? Tem gente que diz que não é, mas no meu tempo é namoro. Hoje em dia, namoro é só se, já ouvi dizer, né? Que só se tiver aliança de compromisso. Não sei o que você pensa, mas uma coisa é certa. Infelizmente, muitos não entendem o que é namoro e banalizam esta fase. Por isso que a gente vê muita menina triste, muito menino decepcionado, porque se encontrou diante de uma pessoa que não sabe o que é namoro. E como você entende o namoro? Olha, para mim namoro é uma fase... O namoro é a fase de conhecer o outro, né? De se conhecer. Lógico, com respeito, com diálogo e muita observação. Muita observação. Isso é muito importante, isso é fundamental, não é? Senão nunca vai dar certo nenhum relacionamento. Olha a questão número 4. De acordo com o contexto, qual é a base para se alcançar a felicidade nos relacionamentos afetivos? Felicidade é um negócio complicado. Resposta é pessoal, lógico, né? Mas eu acho que essa é uma resposta unânime. Respeito. Essa é a palavra de ordem, né? Responsabilidade com o seu papel dentro do namoro. Sobretudo o controle de certos impulsos que não são adequados para essa fase. A gente não pode ultrapassar fases. É muito importante viver cada fase. E viver a fase do namoro é muito importante. É o momento que você está conhecendo a pessoa, né? Isso é muito importante. E tem gente que distorce um pouquinho essa fase, né? Avança um pouquinho, não respeita os critérios para essa fase e aí sofre as consequências. Você já deve ter visto alguém sofrendo as consequências por adiantar uma fase como essa, né? É sempre um problema. Mas aí é assim, é a vida, né? Vamos para a próxima página. Olha só, página 13. Tem um texto aqui referente a um filme, O Clube do Imperador. É um filme muito legal, né? Eu já tentei assistir esse filme pelo YouTube, nunca consegui pegar esse filme inteiro. Só vejo pedaços, mas em síntese, a trama é a seguinte. É um professor, e esse professor ele tem alunos muito ricos, filhos de políticos, e ele sempre faz um concurso, todo ano ele faz um concurso. E ele descobriu que um dos alunos trapaceou no concurso, e ele fez vista grossa. Olha só, ele fez vista grossa, porque era filho de um político muito importante que poderia prejudicá-lo na sua vida profissional. E ele fez vista grossa e ele se arrepende muito disso. O filme é muito legal. Eu não sei se isso tem
nesses canais de filme aí, como Netflix, eu não sei, mas se você tiver Netflix e achar esse filme, eu acho muito interessante assisti-lo. E aí tem uma pergunta lá. O filme apresenta situações de conflito moral que se relaciona com o ambiente escolar. A seguir, destacamos alguma delas. Discuta com seus colegas e depois anote suas conclusões. Bom, você não tem o seu colega de sala de aula, talvez você possa fazer essa discussão no grupo do WhatsApp ou, se você quiser, conversar com um amigo que tem uma vida escolar, ou seu irmão que também está na escola, ou até com seus pais, eu acho que é válido, né? O diálogo é sempre bom. Na primeira fase do tão esperado concurso, o nome do concurso era Júlio César. Seria selecionar 3 candidatos para a fase final. O filho do senador ficou em 4º lugar. Em seu empenho de querer ajudá-lo a melhorar sua autoestima, o professor aumentou a sua nota na avaliação escrita e colocou na classificação final, no lugar do verdadeiro merecedor da 3ª posição. Você mudaria a nota de avaliação se houvesse uma boa causa que justifique essa mudança? E aí? Olha só, essa é uma resposta pessoal. Imagine que você é professor, você aumentaria a nota de um aluno para melhorar a autoestima dele e prejudicaria o outro? Você faria isso? Olha, eu não sei se você faria isso, mas eu sei de uma coisa, eu não faria isso. Como você avalia o ponto de vista ético e o comportamento do professor? Você acha que o professor fez certo? Ou você acha que o professor errou? E aí? Eu estou colocando uma pergunta aí bem interessante. A nota de uma prova é mérito de um aluno ou é presente do professor? Muita gente fala assim, nossa, para você me deu 10. Eu não dei nada. Eu disse que a prova valia 10 e você acertou todas as questões. Então, você conquistou o seu 10. O 10 é seu, não é meu. Nota de prova não é presente. A nota da prova é única, exclusivamente responsabilidade do aluno, não é? E eu penso assim. Se um professor aumenta a nota de um aluno, você acha que ele deveria aumentar de todos também? E aí? Eu penso assim, se eu beneficio um, eu tenho que beneficiar todos para tentar ser justo. E você? O que você faria? Essa é uma discussão muito séria, né? Fazer o errado para o bem, será que é legal? Eu vou roubar para levar eu vou roubar um quilo de arroz ou de feijão no mercado para dar de comer para pessoas que não têm dinheiro. Isso torna o roubo, certo? O que você acha? Vamos lá. Página 14. Durante a fase final do concurso Júlio César, o professor percebe que o filho do senador está colando em suas respostas. Ele conta ao diretor do colégio que ordena o prosseguimento do concurso como se nada estivesse acontecendo, por ser o pai do garoto um senador importante. Para resolver a situação, o que o professor faz? Resolve fazer uma pergunta fora do roteiro original, pois sabe que o aluno desonesto não conhece o assunto. Assim provoca sua derrota. Olha só, professor. Eu acho que ele se arrependeu de colocar o aluno na final, né? O que você faria se estivesse no lugar do professor? Puxa, me arrependi de ter colocado ele para a final, mas agora eu vou dar um jeito de resolver essa situação na final. Você ia tentar resolver a situação ou você ia deixar ele se dar bem? Qual seria a sua resposta? Ela é pessoal. Olha aí que eu escrevi de novamente a nota de uma prova é mérito do aluno. Não é um presente do professor, vocês concordam comigo? A letra C também é outra resposta pessoal. Do ponto de vista ético, como você avalia o comportamento do diretor que sabia que o menino estava colando e não fez nada?
De novo, se um aluno tem um benefício, os outros também deveriam ter. Vocês concordam comigo? Direitos iguais, né? Olha, a letra D também é uma resposta pessoal. Que fatores você atribui à ausência do comportamento ético e moral do estudante? Quem teria tido mais participação em sua formação? O colégio, a família ou a sociedade? Explique sua resposta. Que fatores você atribui à ausência de comportamento ético e moral do estudante? Por que esse rapaz era assim? Trapaceiro. Será que ele via isso acontecer dentro de casa, na família? Quem é que ensinou ele a ser assim? Talvez não tenha sido o pai ensinador, talvez tenha sido os amigos, né? Agora, quem é que decide fazer o certo ou errado? Será que alguém obrigou aquele jovem a tomar aquela decisão de colar? Ele sabia o que era certo e o que era errado e ele decidiu fazer o errado. Será que isso foi uma imposição da escola? Será que isso foi uma imposição dos amigos? Ou foi um problema moral dele? Pois é, às vezes a gente está dentro de um círculo de amigos que talvez não nos chame para fazer algo correto, né? Mas a escolha de fazer correto ou não, a responsabilidade é sempre nossa. Pois é, olha lá, a pergunta E. Após a reedição do concurso, 25 anos depois, o professor resolve confessar ao aluno injustiçado o erro que cometeu contra ele no passado, o que impediu de participar da fase final do concurso. O rapaz aceita sinceramente seu pedido de desculpas e no ano seguinte matricula o seu filho na classe do professor, daquele mesmo professor. Analise a decisão do professor de confessar o erro. Quais são as consequências positivas de sua atitude? Vale a pena procurar consertar os erros do passado? E aí, o que você achou dessa decisão do professor em falar a verdade para aquele aluno que não fazia nem ideia do que aconteceu? Você achou certo? Eu também achei certo, professor, fazer isso. É aquela velha máxima, né? Antes tarde do que nunca. Talvez o menino tenha ficado com aquilo na cabeça e simplesmente falar a verdade deve ter resolvido essa questão dentro da cabecinha dele, né? Teve consequências positivas? Claro que tem, a verdade ela sempre traz consequências positivas, você não acha? Muitas vezes a pessoa tem que arcar com as consequências do que fez, mas a verdade sempre é o melhor caminho, eu acho. Olha só o que eu escrevi ali. Reconhecer os erros é fundamental para todo indivíduo. Quanto mais rápido reconhecemos, menores serão os prejuízos. Antes tarde do que nunca. Essa é a realidade, né? Talvez a pessoa fique chateada com você, tá? Pode ficar, mas ela não vai ficar eternamente, né? E pelo menos você fez a sua parte. Vamos fazer sempre a nossa parte diante do que é certo, né? Isso aí. Vamos lá, pergunta 6. O filme citado apresenta 3 frases de impacto. Reflita sobre cada uma delas, identificando o seu sentido mais profundo para a nossa vida pessoal e escolar. Escreva brevemente suas conclusões. Olha que frase. O caráter de um homem é o seu destino? Pensa aí. O que você escreveu? Caráter é uma coisa muito séria. Na minha opinião, se você tem um bom caráter, quais são as chances de você ser bem-sucedido e bem visto pela sociedade? Essas chances são muitas ou essas chances são poucas? Obviamente, são muitas, né? Caráter é uma coisa muito importante, muito importante. E eu espero que você zele pelo seu caráter para ser uma pessoa bacana, legal para a sociedade, para as pessoas que te cercam. Isso é muito importante. O mundo precisa de homens que tenham coragem de chamar o erro pelo nome. O mundo precisa de pessoas que saibam quanto é difícil, mas o quanto é importante e tenham coragem de fazer o que é certo. Olha lá. Olha outra frase. Um grande professor tem pouca história para registrar.
sua vida se prolonga em outras vidas. Homens assim são pilares de nossas escolas, mais essenciais do que seus tijolos ou vigas, e continuarão a ser centelhas e revelações em nossa vida. Olha que mensagem que o ex-aluno escreveu para o professor. Os alunos, né, escreveram para o professor. Esse professor, por mais que eles não estivessem junto com eles, esse professor estava ali, registrado na alma deles, na base educacional deles. Esse professor sempre será uma referência para aqueles alunos, né? No caso desse filme. E eu tenho certeza que você tem professores que serão eternas referências para você. Eu sei que você vai ficar velhinho e vai estar se lembrando desses professores, de como eles contribuíram de forma positiva para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Isso é muito importante. Nós passamos pela vida das pessoas e nós deixamos marcas. E aí, eu espero que eu esteja deixando boas marcas na sua vida. É tudo que eu desejo. Você concorda que o papel do professor nesse texto aí acima? Eu achei lindo demais esse texto. É maravilhoso. Espero que você tenha gostado do texto. E se você puder, assista o filme. Tá? Vamos para o próximo slide. Aqui nesse slide tem um texto assim: os 10 mandamentos de uma atitude filosófica. A pessoa que escreveu isso só parafraseou. Aqui não tem nada a ver com religião, tá, gente? Olha lá. Atitudes filosóficas. 10 atitudes filosóficas muito importantes para o indivíduo. Não ataque a personalidade de uma pessoa, mas ataque os argumentos. Não defenda os seus próprios argumentos pessoais como se fossem verdades universais. Não reduza o seu debate a apenas duas possibilidades de solução, a sua verdadeira e a dos outros falsa. Não entenda nunca assim, né? 4. Não afirme que uma premissa, uma ideia é verdadeira apenas por ser popular. Não se mantenha fechado a outras opiniões, procure dialogar sempre. Não esconda as evidências que deponham contra a sua argumentação. Não imponha àquele que está contestando a obrigação de comprovar um argumento. Não tenha prazer com a concordância passiva, busque os oponentes criativos. Não tenha medo de apresentar opiniões que sejam tidas por excêntricas. Um dia elas poderão ser consideradas verdades óbvias. Deixe o orgulho de lado e admita o seu erro quando você estiver errado. Muito interessante, né? Identifique no quadro acima os itens que não se aplicam a caso de verdades bíblicas e explique os motivos. Olha, você aí tem que analisar nesses 2 exercícios aí, qual deles não se relacionam a verdades bíblicas. Você encontrou qual deles são? Tem 2 aí. Qual você acha que é? Tem 2. Olha lá. O que não se relaciona. Os itens 2 e 5. O item 2 e 5 não se relacionam, não se aplicam a verdades bíblicas. Olha só. Não defenda os seus próprios argumentos pessoais como se fossem verdades universais. E o 5, não se mantenha fechado a outras opiniões, procure dialogar sempre. Esses 2 não podem se aplicar a verdades bíblicas, tá? Por que não? Pense de forma bíblica nesse daqui, ó. Não defenda os seus próprios argumentos pessoais como se fossem verdades universais. Agora, se essa verdade que você está falando para alguém é sobre Jesus, que Jesus é o nosso Salvador, você pode mudar de opinião em relação a isso? Não dá. Nesse tipo de verdade, é uma verdade universal, realmente. Se alguém vier falar assim, não, Jesus não é o Salvador, então, para você pode não ser, para mim E essa é uma verdade que não dá para voltar atrás. Verdades bíblicas é quando você tem
escrito na Bíblia, não tem como contradizê-lo. Olha lá, não se mantenha fechado a outras opiniões, procure dialogar sempre. Nas questões bíblicas, não dá para dialogar. Quando Deus diz lá, não roubar, não dá para negociar com isso, tá? As outras não se tratam de questões bíblicas, tá? Então, as duas aí, a 2 e a 5, não dá para colocar em questões religiosas, tá? Exercício 8. Em relação à atitude filosófica, é possível afirmar o que sobre uma atitude filosófica? Olha lá, não podemos nos tornar mais flexíveis no diálogo com as pessoas. Então, a alternativa correta aí é a A. Número de olho no vestibular 1, olha lá, essa é a questão A. A ciência desconfia da verdade de nossas certezas, de nossa adesão imediata, as coisas da ausência de crítica e da falta de curiosidade. Por isso, onde vemos coisas, fatos e acontecimentos, a atitude científica vê problemas e obstáculos, aparências que precisam ser explicadas. Com base na afirmação precedente, pode-se afirmar que a ciência, ao contrário do senso comum, é um conhecimento objetivo, quantitativo e generalizador que se opõe ao caráter dogmático subjetivo do senso comum, letra A, né? E a 2, o indagar com atitude filosófica dirigida ao mundo que nos rodeia e as nossas relações com ele pode ser resumido em 3 perguntas fundamentais a fazer. Olha lá, 3 perguntas ligadas a uma atitude filosófica. O que é, como é e por que é. Essas 3 perguntas, elas são fundamentais diante das coisas que se aparecem diante dos nossos olhos, né? Mesmo que já tenha pensado e dito por alguém, é sempre bom rever, reavaliar e usar aí a grande interrogação com essas perguntas: o que é, como é, por que é, né? Muito importante. Bom, essa foi a nossa aula de correção. Obrigada por estar comigo nesse momento de correção. Missão cumprida junto com a professora Célia. Adorei estar com vocês. Estou com muitas saudades. Fica aí o recado, fique em casa, lave sempre as mãos, tenha cuidado, tá bom? Fica com Deus. E olha aí o recadinho, cada dia uma nova realidade, prepare-se, o futuro é agora. Tudo bem? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau!